Se você quer ser excomungado, existe um jeito fácil, simples e rápido de ser expulso da Igreja Católica. Basta que você defenda os princípios da esquerda, seja do socialismo, do comunismo, em todas as suas vertentes possíveis e imagináveis. Isso porque existe uma incompatibilidade metafísica radical completa entre o pensamento da esquerda e o catolicismo. Se você quer entender esse assunto, inclusive se precaver contra um erro muito comum mesmo, que desvia os católicos quando eles começam a estudar a doutrina social da igreja, deixa o seu like e assiste o vídeo até o fim, que o de hoje é muito importante. Salve Maria, meus caros! A primeira coisa que alguém vai pensar é o seguinte: o que esse menino de 23 anos está querendo ensinar sobre doutrina social da igreja? Eu não crio nada, eu sou apenas um repetidor daquilo que a igreja sempre ensinou. E quando nós vemos, por exemplo, o Papa Pio XI, que tratou muito desse tema na 40º ano e também na Divini Redemptoris, ele tem uma frase fundamental que é o seguinte, isso aqui é para você imprimir e colar na parede. Socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. O que Pio XI está ensinando é de que existe uma incompatibilidade completa e irreconciliável entre catolicismo e esquerdismo. Agora, qual que é a fonte disso? A fonte profunda dessa afirmação? Nós provavelmente já sabemos que quando alguém entra no seminário para se tornar um sacerdote, essa pessoa necessariamente estuda filosofia antes de teologia, para dar uma base. E a filosofia que ela estuda deve ou deveria ser filosofia aristotélico-tomista, que vai lhe dar as bases para que ela consiga utilizar a razão a fim de apreender a verdade que está nas coisas e, a partir daí, interpretar de um modo correto e adequado os dados revelados que são estudados na teologia, Bíblia, a tradição da igreja, magistério, etc. Acontece que se alguém se deixa levar por um erro já alertado por Leão XIII, que é o de se desviar da formação aristotélico-tomista, sobretudo no campo metafísico, começa a se deixar levar por um estudo de filosofias modernas, que são revolucionárias e já foram arqui-refutadas, essa pessoa é impossível que ela não acabe incorrendo em erro. Então, quando alguém adere a uma escola filosófica que interpreta a realidade de um modo errado, é óbvio que quando essa pessoa depois vai ler a Bíblia, vai ver a tradição da igreja, ela já vai ler tudo aquilo com uma lente errada. E a base filosófica errada do pensamento esquerda é o materialismo, é a concepção de que não existem nenhuma forma de realidades transcendentes. Não existe alma, não existe Deus, não existe realidades sobrenaturais, nada. O que existe é matéria em movimento e em constante evolução. Só. Resultado: quando alguém aderiu a esse erro filosófico do materialismo, na hora em que essa pessoa, por exemplo, num seminário da teologia da libertação, vai interpretar a Bíblia, ela interpreta segundo a ótica materialista, de que a religião é simplesmente uma manifestação sociológica, cultural, do homem que não tinha ainda os conhecimentos científicos e procurava descobrir o sentido da vida, descobrir as relações de causa e efeito, os fenômenos da natureza, etc, etc. Seja numa corrente mais anticlerical, Feuerbach, Marx, que vai dizer que a religião é o ópio do povo, é um instrumento apenas de poder das classes dominantes sobre as dominadas. Tem também aquelas correntes que tentam conciliar o inconciliável e apresentar uma religião interpretada sob a ótica materialista, de que ela pode ser um instrumento de libertação do povo oprimido. E aí você tem, por exemplo, a teologia da libertação do Padre Gutierrez, que foi o grande combustível de propagação do esquerdismo na América Latina nos anos 70 em diante. Resultado é que esta análise da escritura, da tradição, feita à luz de princípios materialistas, é própria de uma religião que já não é católica, porque se mudou a finalidade deixa de ser a prática da virtude para que os homens vão obter a sua salvação, que é transcendente, ou seja, que é no céu, e claro que
Em segundo plano, também melhorando as condições de vida nessa terra. Isso é desejável, isso é louvável. Não vai ter um paraíso na terra, mas nós devemos melhorar a qualidade de vida. E se torna uma finalidade imanente, que é da igreja a serviço do povo. Por quê? Porque a ideia de um Deus pessoal, criador, transcendente já foi abandonada. Deus é entendido como um mito, como uma energia, uma ideia do inconsciente coletivo, e se coloca então a igreja a serviço do povo, mas esse povo é aquilo que os socialistas dizem que seja o povo. Então, quando nós vemos essa incompatibilidade metafísica de socialismo e catolicismo, aí nós entendemos que o decreto contra o comunismo de Pio XII, lançado em 1949, não é uma restrição arbitrária. Diz, a partir de Pio XII foi proibido para o católico ser comunista. Não, Pio XII apenas oficializou, pegou esses princípios e transformou em termos jurídicos e canônicos. Como o decreto contra o comunismo é bem curto, bem simples, eu inclusive vou ler ele aqui e fazer umas breves considerações. Primeira pergunta, são 4 perguntinhas, depois teve uma dúvida. Se é permitido ao católico aderir ao Partido Comunista ou favorecê-lo de alguma maneira? Resposta do Vaticano: não. O comunismo é de fato materialista e anticristão. Embora declarem às vezes palavras que não ataquem a religião, os comunistas demonstram de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus, a vida religiosa e a Igreja de Jesus Cristo. Segunda pergunta: se é lícito publicar, divulgar ou ler livros, revistas, jornais ou tratados que sustentem a doutrina e ação dos comunistas ou escrever neles? Resposta: não, pois são proibidos pelo próprio direito. 3. Se os fiéis cristãos que conscientemente e livremente fizerem o que está nos números 1 e 2, podem ser admitidos aos sacramentos? Não, segundo os princípios ordinários, determinando a recusa aos sacramentos aqueles que não têm a disposição requerida. Quarto ponto e último: se os fiéis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, e sobretudo os que a defendem ou propagam, incorrem ipso facto como apóstatas da fé católica, na excomunhão reservada de modo especial à sé apostólica? Resposta: sim. Ou seja, não é pelo decreto. O decreto simplesmente diz, quem é comunista já apostatou da fé católica, que é uma fé transcendente, e aderiu a uma ideologia que é materialista e que é imanente. Inclusive, nos anos 50, logo após a morte de Pio XII, quando já era a época de João 23, foi publicada uma dúbia que tinha sido feita na época de Pio XII. Foi perguntado à Suprema Congregação, à Sagrada Congregação, se é permitido aos cidadãos católicos, ao elegerem os representantes do povo, darem o seu voto a partidos ou candidatos que, mesmo se não proclamam princípios contrários à fé católica e até reivindicam o nome de cristãos, apesar disso se unem de fato aos comunistas e os apoiam por sua ação. Não é possível, segundo a diretiva do decreto do Santo Ofício de 1º de junho de 49, que é o decreto contra o comunismo. Ou seja, não é apenas não votar no Partido Comunista, mas é não dar nenhum apoio a partidos de esquerda que estão ali, que dão o seu próprio apoio, que cooperam com o movimento comunista. Alguém pode dizer então, mas eu quero fazer o bem para os pobres, a igreja, Jesus acolheu os pobres, nós temos que ajudar. Ótimo, a igreja ajuda. E como que a igreja fez? Seja no fim do Império Romano, seja em toda a Idade Média e no Ancien Regime. E antes que você pense a Idade Média e a Idade das Trevas, isso é uma mentira, eu tenho vários vídeos já provando isso e eu vou continuar fazendo mais de um vídeo, de 1 a 2 vídeos por semana, então já convido, se inscreva no meu canal e lembre de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque eu vou publicando. Mas se você não ativar o sininho e não receber as notificações, é você que sai perdendo, então não se esqueça disso. E como que a igreja fez? Ela inspirava os homens e a vida social do seguinte modo: o superior, seja o pai em relação aos filhos, o patrão em relação aos empregados, o bispo em relação ao povo, o rei em relação aos plebeus, essa pessoa ela deve guiar, deve governar e deve proteger os que lhes são inferiores.
E os inferiores devem agradecer, devem ter gratidão e devem ter fidelidade para com os superiores. E todo mundo é superior em relação a algumas pessoas e inferior em relação a outras. Então, a sociedade feudal e depois a sociedade do Ancien Regime era baseada nesse binômio de proteção e fidelidade, onde o superior protege e governa e o inferior agradece e segue. Alguém vai pensar, isso é utopia. Onde é que você viu isso? Bom, você pode conferir a obra-prima, L'Ancien Régime, do Franz Funk Brentano, que é um historiador protestante que faz uma abordagem laica, mas que é inteiramente imparcial, e ele explica exatamente esse binômio foi a grande mola propulsora e que deu aquele grande sucesso, que não é o que vão lhe contar nos filmes da Idade Média e do Ancien Regime. Agora, quem que garante esse equilíbrio? Quem que garante que o superior não vai querer esmagar o inferior e que o inferior não vai querer se revoltar e que proporciona harmonia nas relações sociais? A igreja. O clero fazia essa ação de caridade para diminuir e aliviar as misérias das pessoas mais pobres, porque pobres sempre tereis entre vós, já disse Nosso Senhor. Então é uma utopia querer pura e simplesmente erradicar a pobreza, isso não é possível. Quem que garantia de que não ia ter revolta, de que as pessoas com o poder não iam abusar dele? Quem faz esse papel é o clero. Ah, mas então quer dizer que a solução precisa ser religiosa? Sim. Já dizia o professor Plínio Correia de Oliveira, tire Deus das relações entre os homens e não sobra nada além de um gélido e inóspito consórcio de interesse. Ou seja, se você elimina esse ponto, aí sim você vai ter instabilidade, você vai ter opressão, você vai ter revolta, você vai ter o caos, porque o ponto base que é a virtude foi eliminado. No mundo moderno é só ver, nunca houve tanta tecnologia, tanto progresso material, nunca tanta revolta e tanta, inclusive, infelicidade em relação aos homens que nunca tiveram uma vida tão confortável como a que existe no mundo moderno. Outro ponto fundamental é o seguinte, a religião da esquerda é o igualitarismo, ou seja, muito mais do que erradicar a pobreza, melhorar a qualidade de vida dos pobres, o que a revolução deseja é de que todos os homens sejam iguais. Iguais em tudo. O ponto de vista econômico é mais um destes lados em que a revolução busca a igualdade. Como não é possível fazer com que todo mundo se eleve no mesmo patamar, é preciso rebaixar todos. Aí, ou seja, é mais importante rebaixar todo mundo e obter essa igualdade na miséria, que não é só miséria econômica, mas é o esvaziamento da miséria intelectual, miséria cultural, miséria artística, miséria literária, enfim, esta miséria contínua que é pseudocultura do mundo contemporâneo, rebaixar todas as pessoas nessa mesma posição do que elevar os pobres a uma posição de uma vida melhor, mas que acima deles estejam pessoas muito ricas. Ou seja, mais importante é essa igualdade na miséria do que uma melhora na qualidade de vida dos pobres, mas que continue havendo desigualdade. Porque o grande motor do processo revolucionário está nas paixões, sobretudo orgulho, inveja e sensualidade. Orgulho e inveja são indissociáveis. Então, quando a pessoa é extremamente orgulhosa, ela não suporta que tenham superiores acima dela. E ela inveja os outros. Então, ela quer mais rebaixar todos no mesmo plano para que todos sejam iguais, do que crescer na sua própria vida, aceitando, entretanto, que outros tenham uma posição ou uma vida mais alta. Por isso, a esquerda não quer erradicar a pobreza, ela quer que todos sejam iguais justamente no ponto mais baixo e de viver de um assistencialismo e das esmolas concedidas pelo Estado ou por essas pastorais de Padre Lancelotti, seja o que for. Isto porque o socialismo é antinatural. A grande diferença que algumas pessoas não entendem, e eu vou explicar isso no final do vídeo, é que, por exemplo, o sistema capitalista, que é o sistema de livre comércio, livre iniciativa e defesa da propriedade privada, ele está de acordo com a lei natural. O problema que aconteceu historicamente é de que esse sistema ele foi sendo vivido no contexto do processo revolucionário, quando já havia uma dissociação entre a vida religiosa e a vida pública. E, portanto, ele foi vivido de uma forma laica e aí isso deu margem a abusos. Acontece que esses abusos não são indissociáveis desse sistema. Enquanto que o socialismo ele é intrinsecamente mau, uma vez que ele se baseia
pelo menos na negação do 7º e 10º mandamentos da lei de Deus, que é o não roubarás e o não cobiçarás as coisas alheias. Inclusive, o socialismo nega o direito à propriedade, que é um direito natural e inalienável, uma vez que o homem é dono de si mesmo. Claro que ele exerce um domínio feudal, porque ele presta contas a Deus. Mas sendo dono de si mesmo, o homem é dono do fruto do seu trabalho. O fruto desse trabalho é o salário. O dinheiro é um instrumento, assim como as palavras são um instrumento para comunicação. Então, a partir do momento em que se nega o direito à propriedade privada, se nega o domínio que o homem tem sobre si mesmo, se compreende de que o homem é simplesmente uma pecinha dentro desse todo que é o Estado. E todas as vezes em que se tentou implantar o modelo socialista e comunista, o resultado foi um aumento da miséria, do sofrimento e massacres nunca antes vistos na história humana. Os senhores podem ver, por exemplo, o maior genocídio da história foi o grande salto para a frente do Mao Tse-tung, em que não só pelas pessoas que foram exterminadas pelo movimento comunista chinês, mas pela fome generalizada causada pela coletivização de todas as propriedades, porque não é natural dizer para o homem trabalhe se ele não vai ser dono do fruto do próprio trabalho. Então ele é menos que um escravo. E esta coletivização gerou dezenas de milhões de mortes. Você pode ver governos comunistas que fizeram genocídios contra certas classes sociais, como na União Soviética, Stalin promoveu contra os kulaks, que eram os pequenos proprietários de terras, promoveu o Holodomor, sobretudo contra os ucranianos. O maior genocídio em termos proporcionais foi o do Khmer Vermelho no Camboja, e depois de alguns anos de governo comunista, de cada 3 pessoas do país, uma morreu. Foi morta pelo movimento comunista, que destruiu todas as cidades para tentar implementar um socialismo agrário e fazer com que a sociedade retornasse a um estágio pré-capitalista. As pessoas eram mortas porque usavam óculos, porque o óculos significava, entre aspas, que você é um burguês, que você sabe ler, que faz trabalho intelectual, então vai para a vala comum, rebaixando todos ao nível de servos, ao nível de escravos. E assim, eu poderia fazer vídeos de horas só contando massacres e crimes cometidos pelos socialistas, seja no movimento comunista, seja numa forma um pouco mais atenuada, como no socialismo que nós vemos na Venezuela hoje, que nós vemos na Argentina, que estão tentando implementar no Peru, esse socialismo anárquico que estão colocando no Chile. E aqui nós chegamos no último ponto, meus caros, que é o mais importante. Se você chegou até o fim desse vídeo, parabéns, porque você vai ter um tesouro que as pessoas que não acompanharam tudo não vão receber. Quantas pessoas na internet, em movimentos, dizem uma coisa assim absurda que me deixa indignado. Comunismo mata o corpo, mas o liberalismo é mais perigoso porque ele corrompe e dá morte à alma. Nem de direita nem de esquerda, sejamos católicos. Nas eleições, para que votar? Não tem mal menor. Nós devemos rezar voltados para a parede, ignorando tudo o que acontece ao nosso redor. Como assim o comunismo não faz mal para as almas? Qual que é a sua base para falar isso? Em primeiro lugar, essa pessoa nem sabe o que é liberalismo. Porque você precisa ver de que o movimento revolucionário não nasce com o liberalismo. A revolução começa com a inversão do eixo em torno do qual gravitava a vida do homem europeu e cristão. Esse eixo era transcendente, era voltado para Deus e passou a ser voltado para a felicidade nessa terra do próprio homem, como ele é o centro de todas as coisas. Humanismo, renascença e protestantismo. Esse processo revolucionário já tinha 500 anos quando começou a Revolução Francesa. Então não é um problema político que nasce com o liberalismo, ele é só uma consequência de uma crise moral e religiosa que já tinha meio milênio quando esse problema estourou. Se você dá uma solução política para um problema moral e religioso, você vai inevitavelmente fracassar. Por isso eu considero uma perda de tempo enorme, uma grande besteira, começar a fazer teorias sobre volta ao feudalismo, sobre distributivismo, seja o que for. Porque é uma tentativa de consertar o mundo moderno sob o ponto de vista econômico. Só que o problema não nasce na economia. Ela é uma consequência de um problema moral e religioso. Você tem um paciente que está com câncer terminal no pulmão e você fica a vida inteira estudando a cura e um transplante perfeito para o fígado dele, beleza, você pode fazer o transplante do fígado. Ele vai morrer porque você curou o problema errado e às vezes até curou de uma forma errada.
Resultados não têm importância, não tem valor nenhum. Então, o liberalismo foi a ponta de lança da Revolução no século XVIII e XIX, e a partir daí ele gerou um monstro muito pior que Nossa Senhora alertou em Fátima, né? Não foi contra os erros dos Estados Unidos, mas contra os erros da Rússia, do socialismo e do comunismo, que pegaram todos os problemas do liberalismo e colocaram numa proporção ainda maior. E que depois isso foi gerando nos anos 60 a Revolução Cultural da Sorbonne. Então, no lado do leste era mais o lado da violência e no ocidente era o lado da revolução cultural promovida pelo mesmo movimento socialista que desejava corromper e degradar o ocidente por dentro e conseguiu. Então, a pessoa pensa que isso é liberalismo sem entender esse processo revolucionário, ela não entendeu nada. E se você quer estudar com uma fonte confiável, leia o Revolução e Contra-Revolução, do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Sem esse livro não teria esse canal. Se você gosta do meu canal, agradeço o Dr. Plínio, porque toda a minha formação vem dele. Então, quando a pessoa que não tem essa concepção desse processo e ela diz que o comunismo faz mal para o corpo, mas não faz mal para a alma, eu me pergunto então, como que, por exemplo, um país que tinha um grande movimento missionário católico teve um presidente católico, que era irmão de um arcebispo, mas o Vietnã teve todas as missões católicas destruídas quando os comunistas tomaram o poder. Pessoas falam da guerra do Vietnã como se os americanos fossem culpados, sendo que os americanos foram ajudar os vietnamitas anticomunistas e católicos na luta contra os comunistas. Houve muitos mártires, mas houve muitos apóstatas e pessoas que não estavam prontas para essa perseguição e se perderam. Você vai ver a destruição de incontáveis missões na África feitas por guerrilhas financiadas pela Rússia. Você vai ver uma apostasia enorme da fé católica no leste europeu, porque as pessoas geralmente pensam a Polônia e a Hungria têm certos movimentos contra o mundo moderno, então o comunismo preservou. Mas se você vê outras nações católicas, a fé acabou lá. A antiga Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca e Eslováquia, eram nações católicas que tinham influência do antigo Império Austríaco. Hoje é até piada. Você vê esses problemas, divórcio, alcoolismo, prostituição, em todos os países da antiga cortina de ferro, sobretudo na Rússia, que alguns dizem que é um baluarte contra o mundo moderno. Tem a maior taxa no mundo das mães que tiram a vida dos seus filhos antes deles nascerem, é a Rússia. Então você vê a destruição das igrejas católicas orientais unidas a Roma nos países da antiga cortina de ferro, uma vez que a igreja pseudo-ortodoxa era controlada pelo movimento comunista. Os católicos não, porque eles estavam unidos ao Papa. Então essas igrejas eram destruídas e os padres eram pressionados ou mortos para assinarem acordos de união com Moscou, na Romênia, na Ucrânia, em parte da Rússia. Você vê a destruição que os comunistas fazem no apostolado na China, o martírio enfrentado pelo cardeal Zen. Então não me venha com essa historinha de que o comunismo não faz mal para a alma, só faz mal para o corpo. Porque se você, que não tem essa compaixão pelas pessoas que são perseguidas e não tem zelo pela glória de Deus que é conspurcada pelos comunistas, você ia ser um dos apóstatas que se perderia durante uma dessas perseguições. Então, meus caros, não se deixem guiar às vezes até por padres que não têm uma formação adequada, talvez entendam de liturgia, mas não entendem sobre a vida e sobre a doutrina social da igreja, e começam a propagar essas mentiras. Tenham esta compreensão da incompatibilidade entre o pensamento da igreja e o socialismo, e isso não significa que nós vamos entrar nessa falsa dicotomia que é de aderir ao liberalismo, mas é compreendendo de que no mundo moderno nós vamos votar evidentemente num mal menor e sem cair em falsas alternativas caricatas como qualquer forma de nazifascismo, nós vamos fazer esse combate que é ideológico e que é moral e religioso contra o grande problema que é a revolução tomada em bloco. E aí, para você entender isso, leia o RCR do professor Plínio Corrêa. Eu já me estendi bastante hoje, mas eu sei que esse conteúdo é fundamental. Já espero que você tenha se inscrito no canal. Deus abençoe, salve Maria Imaculada.